Começa agora mais uma dose do podcast Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela e nesse espaço eu converso com pessoas que eu admiro muito e faço perguntas, mesmo sabendo que para muitas dessas perguntas não tem resposta. Mas eu acho que eu gosto do que disse um jornalista e escritor francês, que é a resposta é a infelicidade da pergunta. Bom, em 1932, quem fez a pergunta foi Albert Einstein a Sigmund Freud. Existe alguma forma de livrar a humanidade da ameaça de guerra? A expectativa do físico era de que Freud, um profundo conhecedor da vida pulsional do homem, esclarecesse essa questão. Obviamente, o Freud foi muito impactado pela guerra, né? Como judeu, e ele temia que seus filhos, seu genro, morressem no conflito. Foi o que aconteceu com o sobrinho dele. Ele teve a clínica reduzida, ele precisou, num dado momento, até do apoio de amigos para ter acesso a alimentos, aos charutos dele. E teve na biografia da Elizabeth, que a Elizabeth Rudnesco escreveu sobre ele, ela colocou assim: quisesse ele ou não, a guerra o atingia em todos os flancos. Estava irascível, multiplicava os lapsos, contava anedotas judaicas para lutar contra a angústia. Ele sonhava com a morte dos filhos e discípulos, com a dispersão do seu movimento, com ferimentos atrozes, com campos de batalha coalhados de cadáveres anônimos. Nós evoluímos. Desde 1990, há 30 anos, Guerra do Golfo, nós assistimos a esse horror pela televisão. Como nós comentamos aqui antes de começar, né? Que pareciam aqueles joguinhos de videogame, né? Mas de lá para cá, cada vez mais a gente tem imagens mais nítidas, mais cruas dessas atrocidades, desses conflitos, e em tempo real, né? Como se a gente estivesse ali realmente vivenciando aquele momento, e o que nos faz perguntar: o que justifica isso? Por que a guerra? Então, o que motiva o tema desse podcast, desse episódio de hoje, é o conflito entre Israel e o Hamas, né, que agora já dura pouco mais de 30 dias, desse horror, desde o ataque terrorista e a reação dessa que é a maior potência militar do Oriente Médio, e também o conflito na Ucrânia. Então, eu estou aqui com a Mônica Belisário e a Silvia Míssil. Eu vou pedir para vocês se apresentarem e elas vão ajudar a gente a pensar um pouco o que a psicanálise tem a dizer sobre isso e não sei, a gente bater um papo aí acerca disso que é inominável. Inominável. Vamos tentar. Uhum. Mônica, você começa para a gente se apresentando? Bom, eu me chamo Mônica Belisário, me chamo de psicanalista também, apesar de psicanalista não ser uma profissão, ser um ofício, né, da vida. Há algumas décadas já trabalhando com a psicanálise, também tive uma incursão pela saúde mental em Belo Horizonte, o que me trouxe uma visão mais abrangente da questão do sofrimento mental e as questões sociais. Então, essa interface sociedade-sujeito sempre me interessou muito. Participo, sou membro, né, da escola Aleph, Escola de Psicanálise, que está fazendo 30 anos esse ano, então estamos trabalhando aí desde sempre e continuaremos enquanto possível. Ai, que ótimo. Obrigada. Bom, eu sou Silvia Míssil, também trabalho com esse ofício, né, da psicanálise há também muitas décadas. Fiz um mestrado na Escola de Medicina, lá na pediatria, sobre doenças psicossomáticas na infância e adolescência. E essa interface também foi muito importante para mim com a academia, né? Sim. Que, na verdade, ela se contrapõe em muitas coisas à psicanálise, mas foi Sim. importante ter passado por lá, né? A gente aprende a falar de outro jeito, né? Que quando você frequenta ambientes diferentes, né? Sim.
E acho que isso me ajudou muito. Tive por 2 anos e meio um programinha na CBN que se chamava Entre Laços e Nós, onde eu falava das questões contemporâneas sobre a infância e adolescência. E continuo trabalhando na clínica com crianças, adolescentes e adultos. Ai, que ótimo. A gente já tem aí, só no percurso de vocês, assunto para muito podcast. Já fica o convite para vocês voltarem para a gente falar sobre criança, adolescente, sobre a psicanálise também ocupando a cidade, né? Ocupando os espaços. É muito importante. E agora, no nosso tema de hoje, eu queria ver com vocês se a gente vai começar falando sobre esse homem, esse sujeito despido das camadas civilizatórias, como o Freud fala, né? Quando aparece aquele bárbaro, né? Que essa cultura não deu conta, né? De suplantar, não sei como é que a gente falaria, ou de educar, de adaptar esse bárbaro, esse primitivo, ou se a gente começa pelo texto e falando das questões mais sociais, por onde vocês acham que a gente vai? Eu acho Sobre que a gente direito podia e começar um poder. pouquinho sobre Freud, né? Sobre essa Vamos. resposta de Freud, né? Que ele começa dizendo que desde os primórdios, né, os conflitos de interesses entre os homens, eles eram resolvidos com o uso da violência, né? Sim. E com a introdução das leis, os conflitos de opinião passam então a exigir uma outra técnica para a sua solução. E a força muscular, então, foi suplantada e substituída pelo uso de instrumentos. E que, a partir da introdução das armas, a superioridade intelectual começa a substituir a força muscular bruta, né? Sim. Mas o objetivo final da luta continua o mesmo. Mesmo. Uma e outra facção tinha de ser compelida a abandonar suas pretensões por causa do dano que lhes havia sido infligido e pelo desmantelamento de sua força. Por que será que isso nos parece tão atual, né? Sim. Quando você falou sobre essa carta, eu fiquei pensando na carta do Einstein para o Freud, né? E eu vi alguns comentários interessantes do Freud dizendo: ele entende tanto de psicanálise Quanto eu como eu de de física. Ou seja, Uma ótima conversa. Agora, é muito importante pensar que o Einstein, ele escolheu Freud, né? Ele já participava de discussões sobre a questão da guerra e da ameaça à civilização, que aquele momento já estava vivendo. Então, num determinado momento, se diz, está havendo uma questão de vida ou morte, porque naquele momento já havia possibilidade de destruição da humanidade com o avanço tecnológico. E isso era em 1932, né? Ainda a Segunda Guerra ainda estava apontando no horizonte algumas nuvens, mas ainda não, né? Mas pensar que a Primeira Guerra Mundial, que eles chamam de Grande Guerra, foi considerada a mais cruel, a mais devastadora. Uma Uma carnificina. Eu não sei se vocês chegaram a ver o filme Nada de Novo no Front, que ganhou até Oscar, né, da produção e do ator também. O filme chega a dar um certo mal-estar da repetição. Você sai, volta, é a mesma cena, é a mesma cena, é a mesma cena. Então, parece que é assim, a prova da repetição do horror ali, né? E, a partir dessa Primeira Guerra, é que, para Freud, houve realmente uma queda mesmo das ilusões, né? Sim. Realmente ele deparou com aquilo que ele acreditava como possível, como um desenvolvimento iluminista da ciência, da civilização, das artes. Aquilo Nada disso quebrou, deu conta. foi totalmente na cabeça dele, inclusive quando ele fala num texto de 1915, né, Considerações sobre a Guerra e a Morte. A desilusão da guerra. Foi a desilusão, foi a perda, foi a descrença nessa humanidade que ele ainda apostava muito naquela época, né? Além do sofrimento que você relatou em relação à vivência, né? Foi um tempo muito sofrido, né? 1914, 18, né? Que é o tempo da guerra, da Primeira Guerra Mundial, né?
Mas o Einstein, num pedaço da carta, você falou, Silvia, que tem coisas, né, atuais, a gente vai dizer na psicanálise que não há progresso, né? A gente não tá sabendo se está falando de hoje, de 80 anos, de 100 anos, né? E olhe lá. E uma das frases... E de muito antes, do, a gente está falando de um primitivo, é, então, pelo que ele coloca... Da que é quando a gente... instauração da suposta civilização, né? O marco momento civilizatório, da horda primitiva, isso né? Que aí a gente pode comentar um pouquinho sobre esse mito freudiano que ele supõe que seria a instauração da comunidade o totem humana, tabu, que veio de totem e tabu, onde ele coloca lá, no princípio é o ato. Então, é como se houvesse um ato originário de morte, né? De assassinato de um pai tirânico e poderoso e torturador e que gozava de todas e que mandava em tudo. Os irmãos da horda se juntam e matam esse pai. Mas ao matar o pai, cada um tem um pedacinho, o totem tabu, né? Desse pai, e isso é transformado em lei. Em simbólico. E aí começa uma vivência simbólica, né? Mas olha o que o Einstein fala na carta, num certo momento, assim. Parece que o domínio da atividade humana mais crucial para o destino das nações está inevitavelmente nas mãos de governantes políticos totalmente irresponsáveis. E uma outra coisa que ele fala, porque havia a Liga das Nações, né? Havia uma pré-ONU, né? Então, ele participa disso, ele é um pacifista, ele é que há um grupo, ele não fala que são todos, mas há um grupo muito interessado no lucro com a venda de armas. Então, a guerra é um bom negócio. E isso, Einstein, então, joga para o Freud, né? Você que entende tanto da mente humana, o que fazer para impedir, né, que o homem seja tão propício ao ódio e à destruição. E aí, né, que Freud é convocado, então, a dar uma resposta ele como cientista, como psicanalista, que estava inventando a teoria, não era considerado um saber sobre a mente humana, né? E eu citei aqui, eu não falei que estava entre aspas, mas que é o Einstein na carta chamando ele disso, né? Um profundo conhecedor da vida pulsional do homem. Pois é. Então, ele se desculpa que ele não tem essas respostas todas, né? Mas que ele pode, de alguma maneira, responder ao Einstein que ele está trabalhando em questões clínicas dele, né? Onde ele observa, né, e conclui sobre a vida pulsional dos seres humanos, né? E que a vida pulsional ela tinha duas moções principais, né? Que eram os impulsos destrutivos e os impulsos de Eros, ou então da vida e da morte, né? Então, e que concomitantemente eles trabalhavam sempre em conjunto, que por vezes algum deles se sobressaía, mas que o outro estava lá sempre, né? Então, que isso é de estrutura, e que mesmo, né, que esses ideais nacionais pelos quais os marcos civilizatórios fizeram um progresso, é óbvio, né? Mas, de repente, a gente vê acontecer uma regressão total do marco civilizatório e horror se coloca em pauta de novo, né? Então, é onde Freud diz, a gente estruturalmente tem esses impulsos destrutivos, tem essa questão de que os dirigentes, né, são irresponsáveis na maior parte das vezes, mas que há uma maneira, apesar de não termos ilusões sobre as coisas serem harmônicas, né? Nós temos alguns instrumentos que a gente tem que apostar neles, né? Que como lembrou nossa colega Luciene, tá aqui, que é a passagem para o simbólico, né? Então, é na palavra, né? São nos pactos sociais,
né? Eu acho que ele coloca como saída a civilização, A cultura. a cultura, os afetos, não é? Os laços identificações. Os afetivos. laços afetivos, as identificações de uma comunidade, né? De um grupo, É. um grupo social, digamos assim, né? Agora, eu fiquei muito impressionada quando eu estava... A gente lê e relê, né? A gente está sempre dizendo que relê. Nunca só Porque a lê. gente nunca para, né? Ai, Mônica, eu lembro de você uma vez no Aleph, há um tempo, falando que psicanálise a gente não sabe, a gente estuda. Olha só, gente. E achei ótimo, você gostou Adorei. disso que você falou? É por aí mesmo? Adorei. A gente não sabe. Continuemos. Continue a nadar. Está na vida aí. Mas quando eu vi essa coisa que é meio assim, ó, a gente pensa, natural, né? Antes era a força bruta, era Sim. um contra o outro, no corpo, na brutalidade, né? As armas chegam para cada um se equipar para poder destruir melhor o outro, né? Ter mais capacidade de destruir o outro grupo, a outra facção, vamos falar Sim. assim, falar bem atualmente. E depois chega o direito, que num primeiro momento, se vê quando você falou assim, aí vem a lei. Aí a gente pensa, bom, aqui a civilização Deu conta. trouxe a lei, o simbólico, o direito para poder mediar. É um terceiro também, porque você pensar eu contra o outro, ou eu mato o outro me mata. Chega o terceiro, simbólico, que faz em volta da lei, né, que tem esse papel. Mas foi uma coisa muito interessante que o Freud comenta, e que o Renato Lessa, até vou fazer um comercialzinho aqui, Ai, que ótimo. esse livro, Por que a psicanálise? A palavra veio, a pergunta veio do porquê a guerra. Então, são vários artigos de quem participou da jornada do Aleph sobre esse tema, por que a psicanálise, seus vários aspectos. Mas a gente convidou um psicanalista e um cientista social para discutir exatamente o porquê a guerra, né? Houve um encontro e que virou um texto aqui de cada um. O Renato Lessa é um cientista social do Rio de Janeiro e ele me chamou atenção para isso. É que quando chega o direito também, ele concentra o poder. Sim. Então, você cria a lei e atribui poder. Ele até cita o Thomas Hobbes, onde o Estado é gigantesco, toma conta de tudo, que ele chama de Leviatã. E aí que me veio essa coisa quase que meio óbvia, que o direito é uma violência legitimada. É como se para mim tivesse, sabe, iluminado isso, porque a gente sempre pensa, não, a justiça é cega, o direito é imparcial. E, de repente, a gente percebe que não. E o Freud estava falando isso lá. Quer dizer, é direito, você cria leis, você tem que obedecer para ter um mínimo de sobrevivência nos grupos sociais, mas ela já chega com violência. Com esse mesmo objetivo, né? Que a Silvia falou que é dessa dominação. De dominação. E você segura a sociedade assim, porque existe uma dominação enorme de poucos sobre muitos. Sim. Historicamente, né? Sim. E a outra coisa também que eu me lembrei é que eles estavam muito preocupados, e aí uma das soluções, assim, vamos dizer, mais próximas que os dois comentavam, era a presença, eles chamam de Associação de Homens Livres, que essa Liga das Nações tinha esse propósito, e futuramente a ONU seria fundada, mas Freud fala, olha, é uma autoridade supranacional necessária, porque aí vários países estão lutando pela mesma coisa e impedindo, né, que haja, tentando contornar os conflitos entre duas nações, né? É uma instância superior, mas ela precisa de poder. E o problema é que ela é que ela não tem poder. Aqui não tinha poder, que chamava Liga das Nações, e a gente hoje vê a ONU. A ONU, né? Ela decide. Simbólica, mas ela não tem poder de decisão. A decisão dela é submetida a veto. O veto toma conta de tudo, de alguns, né?
Então, isso também me chamou muita atenção. Quer dizer, de que tempo a gente está falando? Né? De que tempo a gente está falando? Porque, voltando ainda a Freud, né, quando ele marca que a oposição entre o amor e o ódio, elas vão coexistir sempre, e que nós não devemos, então, ser demasiadamente apressados em introduzir juízos éticos do bem e do mal, né? Que é uma coisa tão atual, né? Muito. Assim, os bons e os maus, os certos, os errados, né? Então, a polarização dessas duas moções desta maneira, né? E a dificuldade de isolar essas duas moções pulsionais em suas manifestações reais, até agora, ele diz, em 1932, nos impedia de reconhecê-las. Então, é um momento onde ele faz reconhecer de que há estruturalmente essas pulsões de destruição também, né? Bom, então o instinto agressivo é aquele que coopera com os esforços dos senhores da guerra, da mercantilização da guerra, tudo isso, né? De forma que quando os seres humanos são incitados à guerra, podem ter toda uma gama de motivos para se deixarem levar, uns nobres, outros vis, né? Você pergunta o que leva, né? Alguns francamente declarados e outros jamais mencionados, né? E entre eles está certamente o desejo de agressão e destruição, as incontáveis crueldades que encontramos na história e em nossa vida atestam sua existência e sua força. E a satisfação desses impulsos destrutivos é facilitada por sua mistura com outros motivos de natureza erótica e idealista que lhes emprestam um esforço inconsciente, né? Inconscientemente. Na verdade, vamos dizer, uma hora o Einstein fala assim, é fácil ir para a guerra. É fácil, como se o motivo, o pretexto, ele pode ser qualquer um, sendo que você junta uma comunidade em torno de um motivo. Um acontecimento. Né? Um acontecimento é um desencadeador, né? Como que chama, né? Porque a gente aí levanta a carona nesse. Levanta esse impulso destrutivo ao e ao ódio. Essa coisa do ódio, eu me lembrei, é muito interessante um texto do Freud sobre as pulsões, onde ele vai dizer que o ódio é mais antigo que o amor. Isso é muito assim curioso, porque a gente sempre coloca amor e ódio como antagônicos, faces da mesma moeda, esses clichês. E quem é o antagônico do amor seria a indiferença. O ódio, ele não sofre as modificações que o Freud propõe para esses impulsos primários do sujeito, né? Então, a pulsão, que a gente chama, em muitos lugares chama de instinto, mas que a gente nomeia pulsão, essa força constante. Eu queria pedir para vocês isso, que se a gente conseguir traduzir um pouco essa coisa da pulsão, para ver se a gente porque o instinto, depois, né, a tradução de Freud é instinto, em inglês é instinto. Inclusive o Paulo César, né, que é um tradutor, um bom tradutor de Freud, ele defende instinto. Tá. Mas o que a gente, no decorrer, com Lacan, com todas essas outras propostas, é que o instinto seria um saber fixo. Seria um dos animais, por exemplo. Por exemplo. Né? Que tem uma programação né? Instintivo ou instintual. E eles vai responder sempre da mesma maneira. E a grande diferença é que o humano não responde da mesma maneira. Eu acho que os titãs falam isso pra gente de um jeito fácil, a gente que desenho. Não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. O animal tem fome, né? A gente tem fome de quê? Outras fomes. Né? E sabe o que eu pensei nessa música hoje? Porque a gente tem comida, diversão e arte, guerra, destruição e horror. Aí lembrei até daquela maravilhosa pensadora, que eu não sei o nome, mas que ela chama de bomba, porrada e... tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Então a gente quer
beleza, arte, música, amor, solidariedade, tiro, porrada, Porrada em bomba, tudo, diversão, tudo no mesmo junto. pacote. Aí estão essas duas... As duas tendências posições. pulsionais, que Tendências seriam, pulsionais. né, de um lado, as pulsões de vida, né, que Freud chama de eros, como Silvia de vida. falou, de vida. Onde entra o amor. O amor, o afeto, a criatividade. E a pulsão de destruição, que também é chamada de pulsão de morte, que é necessária. Isso, E tem um ótimo momento pontuar que o isso, Freud né? até comenta assim, se a pessoa gosta da outra, mas se ela não tem uma agressividade, uma atividade diante desse outro, a coisa não acontece. Fica diferente. Fica morta, muito morno. E sem né? isso Não nada passa muda, né? Não a avança. ação, né? É. E porque agressividade... Outro dia eu vi É muito interessante vi isso. um post, né, de uma psicanalista, Maria Homem, onde Sim. ela falava exatamente da pulsão de vida e pulsão de morte, né? Porque a gente tende a dizer a pulsão de morte não serve para nada, É ruim. né? É ruim, E ela é. falando que o quanto que na nossa vida, né, essa agressividade, É necessária. né, ela é necessária. Para a vida, para a luta, para tudo. Exato. Para criar, para mudar as Para coisas, mudar, né? para Exatamente. sonhar, para ir Exatamente. atrás. Claro que não é uma coisa pura, claro que tem nuances, né? Sim. E a gente está tratando exatamente disso. E né? é Mas eu mesclado, vi- né? É mesclado, assim, é sempre mesclado. mesclado, Porque sim. quando há uma desfusão, É, aí desfusão mesmo, está fundido e Sim. desfaz, a gente chama de desfusão. Aí é o horror, porque é o ato puro, né? Sim. A É o gente ato pode puro. pensar, é uma suposição, que em momentos terríveis, por exemplo, um momento que a gente chama de passagem ao ato, um suicídio, por exemplo. Aquele momento não houve amor junto, não houve a fusão das pulsões, houve puro horror, pura morte, Sim. puro nada, puro nada. Estranho, mas é destruição isso mesmo, né? E Autodestruição. aí, então, a questão da guerra entra aí, então, Acho também, que nesse sim. sentido, nesse não tratamento aí Esse não desse tratamento é excesso, interessante. desse Sabe o que tratamento. tem sido muito falado? Outro dia até vi uma crítica falando que isso virou clichê. Mas a ideia da desumanização. Porque você... eu tendo a achar que o sujeito humano, ele não consegue sofrer por todos. Né? Madre Teresa de Calcutá, talvez. Mas você não tem um sofrimento idêntico a quem você ama e a quem você respeita. Né? O Freud fala, esse amar ao próximo como a ti mesmo é extremamente difícil. Ele chega a dizer que até desmoraliza o amor. Porque você ama alguns, você não ama todos. Né? Sim. Mas eu até me perdi um pouco do que eu queria falar. Do humanismo. De Da que tá desumanização. desumanização. Então, quando você considera, não, tem uma guerra lá longe, isso não me diz respeito, você suporta. Suporta, quer dizer, é um jeito de suportar Sim. esse horror permanente. Agora, a associação livre aqui também funciona, né? Ótimo. A igreja e o exército que o Freud estuda, ele vai estudar como é que o exército funciona. Sim. Funcionam com todos juntos, sempre submetidos a um chefe, a um líder. Eles têm as mesmas regalias, os mesmos papéis, a mesmo uniforme, os mesmos movimentos. Quer dizer, eu estou ali numa massa homogênea, vamos dizer assim, e um chefe, um líder, né? Isso. É interessante que lá ele, em algum momento, chama até de Führer mesmo, que depois era o Hitler, né? Com esse nome Führer. Mas ele fala uma coisa que eu sempre me chamou a atenção. O soldado na guerra, ele não vai matar aquele cara, né? Essa guerra do Freud ainda é uma guerra de corpo a corpo, né? Sim. O horror da guerra, né? Ele não vai matar aquela pessoa, ele nunca viu aquela pessoa, ele não tem não um tem ódio nada, nem especial ódio, nada aquela por pessoa. aquele grupo, aquele batalhão que ele vai lá para destruir. Mas pelo chefe, a favor não é contra a pessoa, mas a Sim, favor do chefe. Quer dizer, eu vou fazer isso, mas o laço de amor, o laço, é com o chefe. E não de ódio com a pessoa.
entendeu? E é um laço que não faz questão, então, né? É Não uma questiona. psicologia das Ele não massas, tem, não faz exatamente. crítica. É como se não houvesse A psicologia das crítica. massas é isso, né? Quer exatamente. dizer, é a horda, né? É. Ela funciona. E tem um inimigo. Tem um Tem um inimigo, mas inimigo assim, comum, vai lá e inimigo mata. comum. Vai lá e mata aquele inimigo, eu vou lá e mato. Aí, em nome de uma sim, causa, eu sim. mato o inimigo comum. Ou né? em nome do chefe. Em nome Da do pessoa chefe. mesmo, Nome do da pessoa. líder mesmo. Que foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Com, Mas não só, com a Ana não Arendt, somente. né? O trabalho Não da Ana somente. Arendt é meio esse também, né, A Silvia? banalidade Porque do ela- mal. Da banalidade do mal. É. Porque o funcionário era um funcionário. Para matar 1000, eu vou lá e mato, me mandaram. Quer dizer, o sujeito se exclui da responsabilidade. É isso que você está chamando de desumanização. A desumanização do Ele outro. tá- Porque aí é fácil, é o que dizem, né, que foi a cultura da escravidão no Brasil. Porque se o escravo não tinha alma, se não tem. ele não era ligado Não importa. a Deus, ele não tinha religião que os portugueses, que os colonizadores tinham. Ele não tinha nome. Então, ele podia ser amarrado no tronco, ele podia ser torturado. Porque ele não era uma um vida igual que a não mim. importa, né? Da Judith é uma Butler, vida né, que não importa. Olha, isso faz a gente pensar na atualidade Sim. dessa guerra, né? Por exemplo, nesse ataque de terror do Hamas, né? Onde isso está escrito lá nas leis deles, né? Deles, do Hamas, que o judeu ele não é humano, né? Ele não é humano. Então, daí que todos esses atos foram feitos no sentido de é um corpo que não é humano, então eu posso queimar, degolar, estuprar, enfim, tudo isso foi feito a partir de uma causa, imbuídos que estavam de uma norma religiosa que estava lá, unindo todos em torno daquilo, né? Então é uma desumanização do seu inimigo, né? Como aconteceu na Segunda Guerra Mundial também, que o judeu era chamado de porco, né? De demônio, então desumaniza e eu posso atacar, porque não é igual a não mim. é igual a mim. Exatamente. É o outro estranho, né? É. E a gente sabe o quanto que o estranho é familiar. É familiar, né? E como se a gente for reduzindo isso para microcosmo, a gente vai chegando em relações interpessoais, não é? Sim, Porque claro. quando você coloca, a gente põe tantas situações assim de dominação, né? Seja homem, mulher, seja questão do racismo. Não, e eu acho que ele até põe um pouco isso no texto, não é? Quando ele fala que é impossível essa coesão desse grupo. Se você for pensar que são muitos os conflitos, né? São muitos os desacordos, são muitas as ideologias, muito diversas umas das outras, né? E a gente tem muitas essas possibilidades, essas oportunidades, né? Para entrar nessa guerra de dominação. Bom, então é o seguinte, né? Entre a guerra e o pacifismo, Freud não alimenta muitas ilusões, mas ele aposta num processo de evolução cultural, né? Pois é no processo civilizatório ao qual nós devemos o melhor que nos tornamos. A gente não pode desistir disso, né? Como também de boa parte daquilo que padecemos. Sim. Né? Então, as modificações psíquicas, isso eu achei importante Freud dizer, que as modificações psíquicas que acompanham o processo civilizatório são notórias e inequívocas. Quer dizer, o processo civilizatório, ele faz uma alteração, um trabalho psíquico também, né? Que consiste em um progressivo deslocamento dos fins pulsionais e numa limitação imposta a eles, as moções pulsionais, né? Pois é, eu fiquei muito confusa sobre isso, porque se o trem funciona ou não funciona. Pois O trem funciona ou não funciona. Mas eu queria voltar numa coisinha. Também, né? Então volta. Não, eu acho que talvez ajude um pouco, porque o ódio, eu falei do ódio e a gente vai desviando, né? Como mais antigo do que o amor, né? Porque o amor vem da relação com o objeto, da relação com o outro. E o ódio viria daquele primeiro momento de algo que vai contra o sujeito e que ele quer expulsar, né? E o que o Freud fala, que para mim também na época foi novo, assim, uma surpresa, é que os seus sentimentos, os mais variados, para você conviver, você
recalca, quer dizer, você dá um jeito de abafar. Então, você precisa, né? As leis é uma forma de recalcar suas vontades, né? Você tem um exercício aí de um trabalho psíquico que você vai se constituindo como sujeito, né? E a gente vai chamar sujeito de falta, porque algo, né? Vai chegar à linguagem, ele vai ter como se comunicar com o outro a partir da linguagem, e não mais no ato, né? No gesto só. Mas o ódio, ele diz que o ódio não é recalcado. É como se ele não sofresse nenhuma modificação que o recalque propicia para as diversas tendências pulsionais. Então, é como se o ódio, aí ele chama de reprimido. Por que reprimido? O reprimido, para Freud, ele é colocado por baixo, mas ele não se transforma. Isso que... Ele fica quietinho lá embaixo. Fica latente. E quieto lá. Quer dizer, então, se algo te provoca, é como se esse ódio voltasse inteiro. Sem essa mediação que a gente precisa fazer, né? Eu estou conversando com alguém, eu posso estar até com raiva dela, mas eu falo, não, eu vou falar, eu não vou bater nela. Sim. Então, esse ódio fica quietinho lá, mas na hora que ele surge por alguma ruptura, ele surge muito forte. Sim. Que em alguns momentos, por exemplo, eu lembrei disso, assim, essa questão do amor matar, né? Assim, uma vez eu fiz um trabalho, quem ama não mata. Sobre o Aí a pergunta foi, mas quem ama não mata? Como assim? Quem ama mata. Mata. Então, nesse momento de ruptura, né? Pessoas que você falava assim, pô, mas o cara morava aqui, ele era tão legal, tão gentil, tão educado, e de repente chega lá e mata a mulher dele. E aí tem todos os mecanismos, narcisismo e tal, para a gente tentar ler isso. Sim. Mas esse ódio, ele chega puro. Será que a gente podia pensar, assim, trazendo para o contemporâneo, se esse ódio latente, por exemplo, desse antissemitismo que eclodiu agora, não é um antissemitismo que começou agora, nem é um ódio que começou agora. Alguma coisa que foi reprimida, que está latente e que, nesse momento do conflito, eclode Pode eclodir. de uma maneira exponencial, bárbara, né? Então, acho que você tem razão. É algo para a gente pensar. Para a gente pensar nisso, de que existe alguma coisa que dispara isso, né? No momento atual, eu acho que é esse conflito de... E aí você está Mas falando que aí ele dispara em outro, não é pontual, né? Não é só ali na faixa de Gaza, ele né? dispara tudo, para todos os lados. até em sujeitos que nem sabiam Sim. que eram antissemitas e que, de repente, se veem dizendo coisas, falando coisas, sabe, que estavam, de alguma maneira, latente ali, né? Sim. E que isso se expande, né? Para, como você disse, não é pontual ao que está acontecendo. Não é localizado. Então, a gente não pode dar uma causalidade a isto que está acontecendo, mas aquilo que potencialmente estava ali e que se mostra dessa maneira. Né? E chegamos nas guerras atuais. Né? E a outra coisa do Freud também que eu acho muito importante é que ele, já pensando de novo nos primórdios da civilização, com essa coisa de um primeiro ato como instaurador da comunidade humana, né? É que, pelo menos do lado cristão ocidental, as tábuas da lei, o quinto mandamento é não matarás. Se você tem que fazer uma lei para não matar, é porque você mata. Porque você mata. Né? Pois é. Então aí trago essa pergunta que eu falei com vocês que me fizeram, assim, né? Quando eu disse pessoal, eu falei, que pergunta faria para uma psicanalista sobre esse tema? E é isso. Eu seria capaz de um ato desse, de horror, de matar? Eu fico pensando nesse exemplo que eu dei. Isso. No caso, por exemplo, de uma relação dita amorosa e que chega num assassinato, né? Geralmente o homem mata a mulher. Já houve o contrário, poucos. Mas para não dizer que, né? Mas porque isso que a gente estava comentando, mas ele morava aqui, ele era legal.
E era, né? Eu Não quer dizer tive que uma experiência uma vez muito estranha, absolutamente estranha, essa ideia do estranho, do familiar. Aham. É que lá na década de 80, houve, em Belo Horizonte, mortes seguidas de mulheres ricas, vamos dizer assim. Mulheres conhecidas da sociedade, a ideia do society aí. Tem a Ângela Diniz, que foi Sim, muito que tem famosa, até que o virou filme. filme Tem, agora. é. E houve outras, sabe? E eu me lembro bem, a minha mãe ficava muito impressionada e muito revoltada com aquilo, que absurdo. E passaram-se os anos. Um dia, estou eu numa mesa, num restaurante com algumas pessoas e alguém comenta fulano de tal. O fulano de tal tinha sido um dos que teria matado a esposa há 10, 15 anos atrás, daquela época que eu estava. Sabe quando você olha para uma pessoa educado, Não, ele é gentil, tão legal. legal, e pensa, esse cara matou É. a mulher dele. Matou friamente, chegou, pá, e matou. Então, assim, é um estranhamento familiar, porque, assim, ao mesmo tempo, ele é um cara, né, a gente está aqui, a gente conversa, a gente tem os mesmos, né, educado e tal. Então, realmente, acho que essa pergunta, ela é daquelas que a gente fala assim, não diga dessa água, não beberei. Aquele E ditado isso velho. assusta a gente, né? Acho que por isso que a gente quer colocar, ela não é um psicopata, né? Ele não é diferente põe de mim, rótulo, ele é e tal, né? E Freud sofreu muita resistência quando ele propôs a ideia de pulsão de morte, né? É. Se possível, vamos tirar isso daqui, Tira vamos isso. dar um jeito. É. E também a ideia essa ideia do ou eu ou o outro, que é isso, né? Isso é que é muito... tá na origem da humanidade, na Tá na estrutura origem do mesmo, sujeito isso. né? Ou eu ou outro, a ideia do espelho e todo aquele processo que a gente, né, tenta pensar de como dizia o Godino Cabas, aquele pedacinho de carne vira um sujeito. Isso não é Sim. automático. Ele não é um cachorrinho, Sim. né? Aquele nenenzinho, ele vai passar por uma série de operações, de processos, para se tornar sujeito e com todas as consequências disso, com linguagem, com falta, com desejo, com angústia, com tudo que um sujeito vivencia em contraposição aos bichinhos, né? Somos nós, né? Somos nós. nós. Somos As árvores somos nós. nós. As árvores somos Eu queria nós. ficar um pouquinho aí para a gente ficar naquela questão, assim, que acho bacana marcar também, que a gente falou sobre se posicionar depressa demais, né? Sobre como escolher um lado e ser ter muita certeza, ser muito enfático nisso, né? O psicanalista, ele trabalha com o tempo, né? Uma temporalidade, né? Então, a gente trabalha com sofrimento. Isso nos diz respeito, né? Sim. Do nosso trabalho. Não só com sofrimento, mas com sofrimento também. Não né? sem sofrimento. Não Não sem tem. sofrimento, justamente. Então, essa coisa essa resposta imediata, né? A pergunta, o que você acha disso? Né? Como é que você lida com isso? Né? Quer dizer, a gente precisa de pensar o contexto, Sim. escutar, né, o paciente, escutar o contexto. Sim. E eu acho que você falou uma coisa muito bacana. A gente tem muitas perguntas, mas a gente tem muito poucas respostas, Sim. né? E a resposta, ela vai ser daquele trabalho, e não minha, ou sua, ou dela, né? Então, eu acho que a gente está tentando entender, Sim. né? O que realmente está acontecendo. A gente tem alguns marcadores que são, por exemplo, sofrimentos intensos. Isso não tem dúvida de que alguma coisa precisa ser feita de um lado e de outro, né? Para que essas minorias sociais e mesmo mesmo os que parecem ser os mais fortes, mas que na verdade não são, Sim. né? Então, eu acho que a gente não pode ter essa resposta assim. Nós não somos estadistas, Sim. nós não temos essa noção geopolítica, mas do sofrimento eu acho que a gente precisa se posicionar aí no sentido de tentar trabalhar e lidar da melhor forma com isso. E talvez, né, Silvia, pensando nisso, fazendo esse paralelo com a análise, que o sujeito chega e quer uma resposta hoje e a gente coloca ele para trabalhar, né? Talvez isso
em contraposição ao que se oferece como soluções, respostas, treinamentos, né? Mas pensando nisso, essa ideia da responsabilização, né? Sem Que há que se falar disso, há que se colocar na mesa o que acontece sem essa pressa de um lado ou do outro, até porque é um lado e outro. Quer dizer, acho que quando Freud Não é fala que... é e. Quando Freud fala que não há contradição no inconsciente, e a gente tenta pensar isso logicamente, né? A gente estuda matemática, topologia, lógica, para tentar pensar que essa exclusão, isso que hoje se chama de polarização, que essas palavras estão muito gastas, né? Sim. Essa excludência, vamos dizer assim, entre o A e o B, que o sujeito é mais que isso. Então, os conflitos, as situações, elas envolvem mais questões do que uma resposta ou um lado, né? Agora, é isso, quer dizer, a responsabilização, ela não é negada. Não Ela pode tá, ser. ela tá presente, claro, o horror sim. está aí, né? E essa ideia do pacifismo é interessante, porque eles continuam mantendo, tanto o Freud como essa questão de serem pacifistas. Quer dizer, em princípio, contra a guerra. Quer dizer, isso é como se fosse de princípio. Ah, mas o Putin, mas não sei o quê, não sei. Mas tem algo prévio. O prévio é o ser contra. Esse primeiro ato. Porque o violência. primeiro Ser ato contra os atos de é o violência, que, é o que né? desencadeia o resto, né? Então, toda essa tentativa da diplomacia, da palavra, do simbólico, aí eles falam muito em negociação, e aí negocia aqui, negocia ali. Quer dizer, é um jeito de tratar esse horror de uma forma menos terrível, Talvez o né? único jeito de tratar né? possível. Sem Agora, eu o acho- sofrimento, né? eu Com, acho- como é que é? Não, não sem o sem sofrimento. O Freud faz uma pergunta parecida com a sua, né? Ele fala assim: quanto tempo nós teremos que esperar para que a humanidade seja pacifista? Pois é, Quanto ele tempo? aposta nisso, Ele né? tem uma Pois é. aposta, mas isso ao que- mesmo que a tempo, gente- né? Ele aposta mesmo, daí que ele fala uma hora que ele se viu ingênuo, né? Ele confessa É, a ingenuidade dele, pensando que esses grandes líderes das grandes nações seriam capazes seriam dessa sábios, né? negociação. Uma sabe? ilusão, uma grande Agora, eu achei muito ilusão. interessante o que vocês estão falando e fiquei pensando o tempo todo nas nossas pequenas guerras, sabe? Que a gente se posiciona assim também, né? Muito prontamente contra o outro, eu estou certo e de repente a gente quer resolver a paz no mundo, né? Só que a gente não cada dá um conta tem de seu... Pois a é. resolver a paz lá em Israel é fácil, né? Agora aqui na minha guerra É, já é outra coisa. outra Então, coisa. por isso que eu Não fiquei é pensando nesse fácil, não. pequenininho. Não é fácil. Não. Não é fácil, mas Né? a gente se posiciona de uma maneira quando a gente está envolvido, implicado ali, né? Na questão, e de outra quando é longe. Verdade. E de repente a gente está precisando desse tratamento aí também, via palavra, né? Pelo simbólico. A cada De vez, repente, se né? fosse um a um, né? A Silvia A está cada falando aqui, às vez. vezes, a análise a cada vez, cada a vez. cada um. né? Né? Acho que é muito bacana. Eu não sei se pode, mas Pode. quando falou que o Freud... Primeiro, tem uma parte terrível que o Freud fala no mal-estar, que a gente sempre repete, que é aquilo, né? A ilusão de que o homem... O mal-estar é de 30, e essa carta é de 32, quer dizer, então, no mal-estar na civilização, ele já tinha desmontado todas as ilusões, a pulsão de vida e morte já estavam formuladas, né? Ele questiona, inclusive, a questão da felicidade. Tem uma hora que ele fala assim, essa coisa de ser feliz, acho que não estava nos planos da criação. Né? E que o homem, ele renunciaria à felicidade em nome de uma prol segurança. Esse é o segurança. mal-estar, né? Isso é que gera o mal-estar. O mal-estar, porque sempre vai faltar alguma coisa. Então, essa ideia oceânica, como ele se refere esse lá, como se sentimento houvesse oceânico. esse todo aí, essa satisfação completa, isso esquece. Mas há momentos, há encontros, aí a ideia
de cada vez, Da né? Das horinhas de felicidade. das horinhas E de também felicidade. daquilo que você lembrou, do efêmero, né? E do efêmero. A parcialidade e o efêmero. O efêmero é aquilo que a que gente vai chamar também na psicanálise não todo, né? do transitório, daquilo que não é. está inteiro, mas que possibilita, né? Então, primeiro ele fala isso, ó, então você acha que o ser humano, né, ele pensando que era uma criatura branda, ávida de amor, não se iluda, Sim. né? Apenas se defender como quando atacado também, não. Aliás, é outra coisa que eles comentam, né? O homem é o único animal que destrói o seu semelhante. Né? E não é para satisfazer, comer, para não, comer, não é para satisfazer algum tipo de necessidade física, né? Fisiológica. Não. E aí, no momento, ele fala, né? É a questão do erotismo na agressividade também. Tem uma coisa que é difícil da gente falar a palavra, o tal do gozo. No horror há um gozo junto. Sim. As coisas não se separam, né? Sim. Facilmente. Então, ele fala assim, que esse homem, para se satisfazer as suas tendências à agressão, ele é capaz de, aqui ele fala, né? Humilhar, explorar, matar, torturar um seu semelhante. E aí ele cita a frase do Hobbes, o homem é o lobo do homem. Quem que vai negar isso? Né? Ele coloca isso. Mas, ele fala isso em 30, mas em 15... que foi logo depois né, quando ele começou a trabalhar sobre essa questão da guerra, tem o efêmero, né, Silvia, que é o texto que ele vai dizer dessa transitoriedade, do valor do tempo. Você não, é uma rosa linda porque ela vai durar até amanhã cedo, ela não vai durar a vida inteira, né? E porque esse efêmero ele discute com um poeta, né? E o poeta fala, mas então para quê se amanhã... A gente acha tudo lindo, mas amanhã já morreu, já acabou. Mas teve o hoje, né? Mas tem o hoje e tem a beleza do que está no tempo, né? Ali, o valor do tempo. Mas aí ele vai falar sobre esse efêmero com esse poeta e ele está vindo, então, da guerra, né? Desse momento aí, né? Então, ele fala muito bonito. Primeiro, isso que nós já falamos, que a guerra... quebrou com todas as ilusões, maculou, como ele diz, nossa civilização, nossa produção artística, nossa produção cultural. Tudo caiu por terra, quer dizer, tudo aquilo que a gente acredita, a imparcialidade da ciência, a educação, tudo aquilo que a gente acreditava que estava em evolução, né? Como se houvesse um caminho sempre para frente, aquilo caiu por terra, né? Então, ele fala assim, a guerra roubou-nos muito do que amávamos e mostrou-nos quão efêmeras eram as inúmeras coisas que considerávamos imutáveis. Que a gente sempre pensa que o trem tá bom, né? Para que mexer, né? Mas aí a frase que eu quero, o pedaço que eu quero ler é esse aqui. Então, ele vai dizer assim, o luto, como sabemos, por mais doloroso que possa ser, chega a um fim espontâneo. Quando renunciou a tudo que foi perdido, então consumiu-se a si próprio e a nossa libido, né, a nossa energia, né, fica mais livre, né, quando é jovem e adulto, para substituir os objetos perdidos por outros. Então, quando a gente perde, a gente substitui quando é jovem, né? E aí ele fala assim, é de se esperar que isso também seja verdade em relação às perdas causadas pela presente guerra. Quando o luto tiver terminado, verificar-se-á que o autoconceito em que tínhamos as riquezas da civilização nada perdeu com a descoberta de sua fragilidade. Isso é interessante. Manter a civilização apesar de sua fragilidade. Esse é o ponto, né? Reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu e talvez em terreno mais firme, de forma mais duradoura do que antes. Aí eu acho que eu até arrepio, assim, parece que é uma lufada de esperança. Esse é de que ano? É 1915 também, é o efêmero. Ou qual que é o outro nome que dão para eles? Transitoriedade. Que eu acho que isso aí é uma aposta ainda na vida. Né? Eu acho que, contudo, ontem mesmo uma pessoa falando, mas está ruim demais, o mundo está ruim demais, está tudo ruim demais. Tá, mas se você não apostar,
É aquele né? videozinho que circulou também na internet, né? Que Não diz sei. do Freud, eu não sei onde, também não consegui achar, mas é um psicanalista falando que o Freud responderia, não é por isso que você precisa morrer, né? Ah, é? Tá ruim mesmo, mas não é por Não isso é que por você isso. precisa morrer. Então, Eu eu acho não que você vi, mas responde é por bem aí. aqui, né? Tem um... A questão de que entre a vida e a morte tem um percurso, né? Tem um É, caminho a ser caminho. percorrido. Sim, É. sim. E tem uma coisa, acho que chamada desejo, que sustenta, E o sustenta, desejo nesse percurso. sustenta, né, a Isso vida, mesmo. E a gente né? vai ter um episódio só para falar desse tal desejo, Tal esse desejo. tal de desejo, desejo, que não é né? vontade, que não é Tal de desejo. misterioso, É, né? Desse Tá caminho aí. é. Mais alguma coisa? Mais muita coisa, né? Vixe. Tem mais. Mas se deixar, a gente Como continua. Mônica Ficar por disse, aqui. a gente nunca sabe, a gente estuda. A gente estuda. Então, vamos adiante nos estudos, né? Pode. Eu acho que Esse de Tá meio baixinho. 1915 até a morte. Não, até a Segunda Guerra. até a Segunda Guerra, Ele manteve esse otimismo. Eu fiquei, eu falei se o trem funciona mesmo. Eu fiquei na dúvida se ele era otimista ou não. Eu Se ele acho que a vacilou palavra ali, otimista se ele- não cabe para Não. Freud, não. É. Ele, inclusive, fala assim: eu sempre falei umas verdades incômodas, não vai ser agora que eu tô velho que que eu vou amenizar alguma coisa. Aham. Mas o fato dele não ser otimista nesse sentido, acho que não o impede de sempre apostar. Apostar. Porque o final do mal-estar em 30, né, já perto, ele vai dizer que a gente não sabe qual vai ser o desfecho, mas a gente vai torcer para que Eros suplante a pulsão de destruição, né? é. E tem uma outra, eu não sei mais onde, que ele fala também que é bonito, que ele, não sei se é no Além do Princípio do Prazer, que ele fala assim, se a gente não conseguir chegar caminhando, a gente chega mancando. Aham. Mas não é pecado mancar. Tipo assim, estamos aí na vida, vamos que vamos. Mas Não- tem né? esse episódio, né, que Luciene perguntou, até a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que Freud, apesar da Adeus às Ilusões e apesar do otimismo, eu acho que ele é isso que é a vida, né? É uma coisa que não é homogênea. Então, acho que ele não tinha uma ideia homogênea, né? E eu acho que ele transitava E nenhuma ideia de uma de progressão. continuidade, ascensão, a eu ideia acho do que ele progresso. Essa Mas eu caiu. acho que ele levou muito susto, porque eu acho que ele não acreditava realmente na ascensão do nazismo, tal Sim, como aconteceu. é. Porque no episódio que até Elizabeth Rodinesco conta, né, de que, ou na história de Freud mesmo, tem isso, de que ele não estava tomando grandes providências para sair da Áustria, Sim, quando a filha dele um dia bate na porta, como é que chama? Um nazista lá do Führer, né? E leva a filha dele. Ele queria levá-lo para interrogatório. E a filha, Ana Freud, então se propõe aí, que o pai já estava velho, cansado, doente, né? Então ela fica um dia inteiro sob interrogatório e quando ela volta, ela diz a ele: precisamos ir embora. E ele sai com a ajuda da princesa Bonaparte, né? Que fez tinha sido uma ex-paciente dele, também psicanalista, e ela então tem as condições necessárias para fazê-lo sair da Áustria com a família. Então, mas eu acho que Freud ficou muito tocado e decepcionado também com alguma possibilidade de melhoria nessa... Sim. Sabe, de que Eros vencesse, sabe? E eu acho que ele levou um sustão aí. Foi. Mas Que ele só mantém. corrobora esse trânsito dele, né? Sempre. Mas ele Ele mantém a fazia. ironia, essa desilusão, essa coisa que, né, a ironia, né, que a gente, quando eles queimam os livros deles, né? Que ele diz, né? Melhoramos. Se Melhora fosse os livros. há uns anos, há uns séculos, seria- eu que seria queimado, seria. não meus livros. Então, você deu uma saída bacana, né? Quer dizer, que é o Um uso humor. do humor Do humor. para lidar com determinadas situações dolorosas. Isso é uma estratégia do judeu?
Também. Também, Acho né? que É muito também. famoso, né? É O muito humor famoso, judaico é o muito humor famoso. O humor judaico, eu É, acho que é mas não famoso. só judaico, né? É, É uma não. estratégia de sujeito, Sim. né? É, Mas realmente tem é Né? interessante tem mesmo, essa, essa saidinha. né, Tem essa essa. característica, Sim. né, que é interessante. Uma vez eu vi sobre o humor, um colega falando, acho que era sobre Machado de Assis, mas alguma coisa assim, do humor matar a morte. O Olha humor só. como uma saída para matar a morte. Uhum. Quer dizer, é realmente um recurso do sujeito, né? Acho que só Sim. nós, né? É. Fazemos humor, né? Sofisticado, né? É Dizem que muito aquele sofisticado. bichinho diz que ri também, mas acho que ele só ri, Qual né? ri? Que Qual qual- ri? A hiena, Ah, não, mas aquele ali, Não, aquele aquilo não é um riso riso. não é o nosso riso, não. Ai, que É outra ótimo. mas coisa. Nossa, é algo que a o gente humor tem é que... sofisticado, né? É, Isso bem é mais. um recurso né? bem. Ai, gente, que ótimo. Eu não queria acabar, não queria parar para fazer um corte, né? Mas para a gente fechar, então, com uma. Fechar, não, para a gente ficar por aqui, né? Com poesia também, que circulou aí do Mia Couto, uma poesia muito linda demais, né? Que ele postou assim: encheram a terra de fronteiras, carregando o céu de bandeiras, mas só há duas nações, a dos vivos e a dos mortos. Né? E acho que vocês falaram muito disso aqui, né? Arrepiei. A gente pensar sobre isso. Muito bom. Muito Né? bonito. Quem são eles? Muito lindo. Nossa. É. Em suma, Muito lindo, somos muito humanidade, verdadeiro, né? né? Muito É verdadeiro, isso. né? Somos humanidade, É isso. né? É isso que a gente é. Muito bem, então muito Ah, obrigada pela muito obrigada. Agradeço interlocução, demais. né? Ah, muito obrigada também. E Torcer, né? E até, eu quero muito que vocês voltem. torcer para que a gente encontre saída, Vamos. Torcer. Vamos. Apostar, né? É. apostar na vida. Na vida. É. Isso. E eu queria convidar vocês, então, para a gente está fechando a temporada, até falar com o pessoal aqui, né? Mas para o ano que vem a gente começar, a intenção é trazer mais a psicanálise, tem muita demanda, muito pedido por isso, e acho muito legal. E de repente isso aí, né? Por que a psicanálise? Hoje foi porque a guerra, a gente Pois está, é, por que a nosso- Porque psicanálise? psicanálise, olha, Nós acho que trabalhamos é aqui. Então, muito interessante temos essa muito a pergunta. falar. Falar sobre crianças, adolescentes, sobre Sim. tantos nichos, né? Como eu falo, que a gente tem circula por diversos temas, diversos assuntos, mas com esse veio aí. eu vamos só cuidar. queria falar, porque eu acho que eu esqueci no início, quando eu me apresentei, Ah, né? Assim, a importância de que eu sou membro do Aleph também. sim. Eu tinha esquecido de falar isso, Não, acredita? tem que falar. E assim, desde o início, e com muita alegria. É uma Ai, que formação bom, é. com muita alegria. Ai, que E bom. lembrar, então, que o Aleph, né? Nós somos jovens, mas o Aleph está fazendo 30 anos. 30 anos. 30 E anos que a de gente pastor, vai 30 anos de fazer uma pastor. comemoração numa jornada, jornada, né? Que vai ser 24 e 25 de novembro, e cujo tema é sexuação, de que operação se trata. Uhum. Outra conversa Uau, longa. uau. E no mais E agradecer. então, é aberto? O pessoal está convidado? Como que faz? Para participar? Tem que Pode fazer procurar o uma Aleph. inscrição no Uma Aleph, inscrição. né? O Aleph acho que não tem rede social, né? Olha, eles iam começando, colocar Mas tem o Instagram. site. Tem site. Tem o site. Tem É, o site. e tem uma Tem o secretária viva ainda, Ah, é. humana. Que bom. Que E aí tem que você fazer consegue uma falar. uma inscrição para Tanto- participar dessa Tanto jornada. online como A jornada presencialmente. híbrida, né? É. Online e presencial. A gente presencial. deixa o link, né, do site, pode deixar Tá, o telefone pode. do Aleph, né, Pode. o pessoal que quiser. E os contatos de vocês querem deixar? Você pergunta assim, quem gente- quer ser achado? Acho o Aleph, né? A gente Ai, já no tá, Aleph? tá no Aleph. Que ótimo. Estamos lá sempre, Ok. né? Então, Muito tá bom? obrigada, gente. Até o ano que vem. Obrigada a você. Até a Até. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau.